Olá pessoal, estimados alunos, amantes da química e do conhecimento. Antes de nós estudarmos qualquer aspecto do nitrato de amônio, quero deixar claro aqui a minha profunda tristeza e todas as minhas condolências aos libaneses devido a esta grande tragédia que ocorreu na sua capital, Beirute, onde uma certa quantidade deste sal iônico explodiu e causou a morte de dezenas de pessoas e o ferimento de centenas. E por ser uma grande tragédia, está em evidência na mídia mundial e certamente estará presente nas suas provas por alguns anos. Por isso, é importantíssimo você investir tempo para entender e aprender alguns aspectos relevantes e importantes que envolvem esta substância química. Primeiramente, eu quero deixar claro que o histórico de acidentes que envolve esta substância química é bastante vasto. Se você digitar ali no Google acidentes que envolvem nitrato de amônio, você vai encontrar uma lista bastante vasta. Eu coloquei algumas aqui só para ilustrar esta situação. Veja que em 1995 houve uma tragédia na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, uma tragédia proposital, foi considerado um atentado terrorista doméstico, onde várias pessoas acabaram morrendo e se ferindo. Nós temos aqui na cidade de Oslo, na Noruega, no ano de 2011, também um outro acidente proposital, foi um ataque terrorista provocado que também envolveu esta substância, o nitrato de amônio. E também aqui no Brasil nós temos algumas tragédias nacionais. Em Cubatão, na cidade de Cubatão, um tanque da Vale Fertilizantes pegou fogo, causando grandes estragos e grandes prejuízos ali, que também envolveu o nitrato de amônio. Mas o que é o nitrato de amônio? O que é esta substância química? E por que, entre aspas, é tão comum ocorrer acidentes envolvendo ela? O nitrato de amônio ele é um sal, um sal, e ele não está em temperaturas, em condições ambientes, ele é um sal sólido, ele é um sólido branco, estável à temperatura ambiente e muito solúvel em água. Quando exposto a altas temperaturas, ele se decompõe, resultando em gases que se expandem de maneira veloz e, por isso, provoca explosão. Nós vamos ver aqui, eu vou equacionar a decomposição do nitrato de amônio, eu vou equacionar a dissolução dele, nós vamos fazer cálculos químicos que envolvem a produção, a dissolução, as reações químicas do nitrato de amônio, mas agora estamos apenas vendo aqui uma introdução. E por essas situações, ele deve ser armazenado obedecendo critérios rigorosos de segurança. Por exemplo, ele não pode ser armazenado em grandes quantidades, já que ele pode provocar explosões e também nem próximo de calor, de fogo, de fornos e assim vai. O que parece não ter sido obedecido nas situações ali em Beirute. Segundo as palavras do primeiro-ministro daquele país, Hassan Diab, ele na sua coletiva disse que havia armazenado no porto de Beirute uma certa quantidade de 2.750 toneladas dessa substância por alguns anos. Então aí já observa que houve o ferimento desses critérios de segurança. Porque não deve ser armazenado em grandes quantidades, evidentemente, pois pode vir a causar explosões e também muito menos próximo de fogos. E ali parece, tudo indica que antes da explosão houve focos de incêndio, havia fogo ali. Então, esta substância deve seguir critérios rigorosos. Agora, por que é muito comum? É muito comum pelo seguinte, porque ela é uma substância produzida em grande escala, porque é usada em grande escala. Em que é usado o nitrato de amônio? O nitrato de amônio é utilizado, sobretudo, como fertilizantes. Ele é fonte do que nós chamamos de NPK. Ele fornece às plantas nitrogênio, fósforo e potássio, que são
minerais extremamente importantes no desenvolvimento dos vegetais. E por isso ele é usado em grande escala como fertilizante. E como é produzido em grande escala, usado em grande escala, evidentemente que os riscos de acidentes são maximizados. Então, por isso é bastante comum a gente, de vez em quando, presenciarmos, ver na mídia acidentes que envolvem o nitrato de amônio. Este nitrato de amônio também ele é usado na fabricação de explosivos, principalmente utilizado na mineração e na construção civil. Muito bem, então por isso que a gente, infelizmente, nós não vamos parar de ver acidentes que envolvem esta substância química. Alguns aspectos interessantíssimos e importantíssimos sobre a química do nitrato de amônio. Bom, como eu disse a vocês, a fórmula química do nitrato de amônio é o NH4NO3. NH4 é a substância que nós denominamos de amônio e o NO3 de nitrato, o íon nitrato. Se nós formos escrever o íon fórmula para o nitrato de amônio, vai ficar assim, o NH4, observe que ele é o cátion. Cátions são aqueles íons cuja carga elétrica é positiva. Íons são substâncias ou elementos químicos que possuem cargas elétricas, pode ser negativas ou positivas. Íon é um termo genérico. E quando ele é positivo, quando possui carga positiva, recebe o nome de cátion. E quando tem a carga negativa, que é o caso do nitrato, do íon nitrato, é um ânion. A sua estrutura é algo semelhante a isso aqui. Nós temos o íon amônio N com os hidrogênios ligados a ele. Então, aqui nós temos o N com os 4 hidrogênios. Observe, aqui então nós temos a carga positiva e aqui nós vamos ter o íon nitrato. O íon nitrato é um pouco interessante pelo seguinte, ó. Experimentalmente, verifica-se que as ligações químicas entre nitrogênio e oxigênio no íon nitrato são todas equivalentes, ou seja, todas do mesmo tamanho. Então, nós pensamos que há uma estrutura de ressonância onde a dupla ligação nitrogênio e oxigênio fica alternando entre os oxigênios, de maneira que esta estrutura aqui tem 3 outras estruturas que contribuem para ela. As 3 estruturas contribuintes para esta estrutura de ressonância seria essa aqui, olha, observe, o N ligado com os 3 oxigênios, aqui nós vamos ter o N ligado com os 3 oxigênios, e aqui nós vamos ter o N ligado com os 3 oxigênios. Para o íon nitrato, nós temos 3 estruturas possíveis contribuintes, de maneira que quando a dupla ligação estiver aqui com esse nitrogênio e esse oxigênio, nós vamos ter 3 pares de elétrons nesses outros 2 oxigênios e aqui apenas 2 pares de elétrons. Quando a dupla ligação estiver entre esse nitrogênio e esse oxigênio, os 3 pares de elétrons estarão sobre esses outros 2 oxigênios, aqui 2 pares de elétrons. E quando a dupla estiver aqui, nós temos 2 pares de elétrons aqui, 3 pares de elétrons aqui. Então, esses risquinhos aqui simbolizaria os pares de elétrons. Então, essa estrutura aqui, ela é contribuída por outras 3 estruturas de ressonância, que seriam essas 3 aqui. A solubilidade do nitrato de amônio em água é bastante alta. Vamos equacionar este processo aqui, então. Portanto, temos o NH4NO3, ele é um sal sólido, e sendo dissociado em água, isso aqui vai ser uma dissociação iônica, porque nós temos os íons sendo separados, então, portanto, vamos ter o NH4, o íon amônio, no estado aquoso,
aquoso, mas o NO3- também aquoso, ou seja, estará envolvido em água. Então, esse aqui é o processo de dissociação iônica do nitrato de amônio. Se fôssemos classificar esta reação química aqui, poderíamos colocá-la como uma reação de decomposição, onde nós temos o nitrato de amônio sendo decomposto em amônio, os íons amônio e nitrato, mas também é uma reação de dissociação iônica, dissociação iônica em água. Esta reação é uma reação endotérmica, o ΔH dela é maior que zero, é positivo. Ou seja, o recipiente que vai ocorrer esta reação química, essa dissociação aqui, o recipiente vai ficando resfriado, vai ficando frio, porque é uma reação endotérmica, uma reação que precisa, ela absorve calor para ocorrer, absorve calor do meio. Portanto, o recipiente vai ficando frio, uma reação química cujo ΔH é maior que zero e positivo. O processo de fabricação do nitrato de amônio é um processo industrial onde ocorre uma reação ácido-base. Para fabricar o nitrato de amônio, é reagido o ácido nítrico PA altamente concentrado, tá? Altamente concentrado, mais a amônia. Importante explicar o seguinte: a amônia no estado gasoso, tá? O NH3, o nome dela é amônia, tá? Essa aqui é um aspecto bastante importante, relevante, você guardar, tá? Então, o NH3, o nome dela é amônia, e o NH4, tá? É o íon amônio, amônio. Então, seria interessante você guardar essa distinção aqui, principalmente nos seus nomes. Quando falar amônio, é o NH4+, mas quando falar amônia, é esta substância química bastante utilizada, muito importante, tá? Cuja produção é bastante elevada, exatamente por causa que a amônia é utilizada na fabricação deste nitrato de amônio usado como fertilizante. Muito bem. É uma reação ácido-base. Aqui nós temos o ácido e a amônia vai se comportar como uma base. E nós vamos ter como resultado aqui, claro, o nitrato de amônio. E aí, vamos analisar aqui, vamos observar se a reação química está balanceada. Então, nós temos aqui 2 nitrogênios, tá? 2 nitrogênios, aqui temos 2 nitrogênio. E aqui nós temos 1 hidrogênio mais 3, 4 hidrogênios. E os oxigênios, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Equaçãozinha balanceada. Então, essa aqui é a equação química de fabricação do nitrato de amônio. Nós vamos fazer cálculos que envolvem esta reação química e a reação química de decomposição. No próximo vídeo nós vamos então trabalhar alguns cálculos químicos que envolvem este composto. Agora vamos ver a reação química de decomposição do nitrato de amônio. Analisando a decomposição do nitrato de amônio, talvez a gente possa até entender alguma coisa do que pode ter acontecido lá em Beirute para ocorrer essa grande tragédia, né? A explosão provocada pelo nitrato de amônio. Então, observe, o nitrato de amônio, este sal sólido, ele aquecido a temperaturas não baixas, tá? Aquecido até acima de 200 graus Celsius, vou colocar aqui aquecimento, ele vai se decompor nessas substâncias, vai se decompor no N2O, nesse gás N2O e vapor d'água. Agora veja bem, o monóxido de nitrogênio e vapor d'água. Esta reação química é uma reação bastante exotérmica, o ΔH dela é menor que zero, ou seja, é negativo. Ela é uma reação que libera energia. Bom, então
A decomposição do nitrato de amônio é isso aqui. Mas o que acontece é que quando está pegando fogo ou alguma faísca próximo dessa decomposição, próxima dessa substância nitrato de amônio, nessa decomposição aqui, esse gás N2O, o monóxido de nitrogênio, ele vai se transformar nos gases nitrogênio e no gás oxigênio. E vai haver, então, uma liberação desses gases numa proporção muito grande, numa fração de tempo muito curta. E como a reação ela é uma reação exotérmica, e aí que está o detalhe, vai causar explosão exatamente por causa disto. Aqui nós estudamos aqui em cinética química. Quando há uma liberação muito grande de gases e uma liberação muito grande de energia numa fração muito pequena de tempo, aí vai provocar o que nós denominamos de uma grande explosão. Então o que deve ter acontecido aí lá é o seguinte: certamente alguma quantidade do nitrato de amônio foi se decompondo ao longo desses anos que estava armazenado lá. E acontece que pode ter ocorrido ali alguma faísca, ou como alguns indícios mostram que havia fogo antes da explosão próximo ali, então alguma chama deste fogo foi em direção ao nitrato de amônio, e aí o que deve ter acontecido exatamente é esta reação em cadeia, né? A decomposição do nitrato de amônio e depois o monóxido de nitrogênio em gases nitrogênio e oxigênio, e o nitrogênio foi alimentando a reação química, tá? De combustão ali, claro, porque liberando oxigênio, o oxigênio é um comburente para a reação de combustão, e a reação foi sendo alimentada, foi correndo reações em cadeia, liberação de muita energia e de muitos gases numa fração muito curta de tempo, ocorreu aí a grande explosão. Bom, balanceando a equação aqui, tá? Vamos balancear a equação aqui. Nós temos 2 nitrogênios aqui nós temos 2 nitrogênios. Aqui nós temos 4 hidrogênios, aqui nós temos só 2 hidrogênios. Então vamos colocar o número 2, porque 2 vezes 2, 4, vai equiparar esses 4, balancear os 4 hidrogênios aqui no início da reação química. Agora, contando os hidrogênios, os oxigênios, 2 vezes 1, quando eu acrescento esse número 2, serve para toda a molécula. Aqui tem o número 1, quando não aparece é 1. 2 vezes 1, 2, mais um oxigênio, 3, que é exatamente os 3 que estão aqui. Agora, a outra equação química aqui, o N2O, se decompondo nos gases nitrogênio e oxigênio, balanceando esta equação aqui, observe, nós temos 2 oxigênios, temos que ter 2 oxigênios. Temos que acrescentar coeficientes estequiométricos só à frente da molécula. Eu não posso colocar aqui. Vou colocar o número 2, porque 2 vezes 1 vai dar 2 vezes 1, 2. Exatamente os 2 oxigênios que nós temos aqui. Agora, colocando esse 2 aqui, eu altero o número de nitrogênios. 2 vezes 2 vai dar 4 em nitrogênio. Então, que número vezes 2 vai dar 4? 2 também. Então, aqui 2 vezes 2, 4, equação balanceada. Bom, no próximo vídeo, eu quero trabalhar, então, alguns problemas, alguns exercícios relacionados a cálculos estequiométricos que envolvem esta substância de nitrato de amônio. E aí, completar ainda mais esta sequência, né, de estudos relacionados a essa substância. Como eu disse a vocês, né, certamente ela vai estar presente aí nas provas que vocês farão por alguns anos, aí, por alguns momentos, haja vista a grande repercussão deste grande acontecimento, dessa grande tragédia lá no Líbano. Tristeza, muitas pessoas feridas, muitas pessoas mortas, é uma grande tragédia, realmente. Toda a nossa tristeza, toda a nossa condolência, toda a nossa solidariedade àquele povo lá. Então, te encontro no próximo vídeo.